Hoje falaremos sobre batismo, a importância do batismo nas águas, por que fazemos, como deve ser ministrado, quando e para quem. A primeira coisa que nós devemos entender é que o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Em Mateus 28:19 está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O batismo deve ser visto como um selo da justiça, que vem pela fé, ou seja, devem seguir a fé, como determinam as palavras finais de Jesus que se encontram registradas no Evangelho de Marcos. Marcos 16, versículo 15 e 16 está escrito: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esta é a razão porque nós não podemos considerar como batismo quando um recém-nascido é batizado, ou quando alguém que não tem o entendimento é batizado, por causa que é necessário primeiro reconhecer e crer para que possa ser batizado. Então o princípio bíblico é: creia e se batize. E quanto aos recém-nascidos, nós levamos a consagração diante do altar do Senhor, apresentando eles ao Senhor, para que quando eles cresçam, aí com a fé já ativa, a fé já baseada não apenas em um sentimento, mas baseada no entendimento, eles possam confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. O batismo ele simboliza uma circuncidão de coração. No Antigo Testamento, a aliança de Deus era evidenciada pela circuncisão. Agora, no Novo Testamento, a circuncisão já não é mais no mesmo molde, mas é através do batismo. Em Colossenses 2, 11 e 12 está escrito: Nesse também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Hoje essa circuncidão acontece no coração. O batismo não salva, mas acompanha a salvação. O batismo por si só ele não salva ninguém, é incapaz disso. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. O princípio, crer. Se você não crer e se batizar, de nada adianta, é apenas um banho. E quem não crê será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crê. O batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. Que eu diga aquele ladrão que estava ao lado de Jesus durante a crucificação. Ele confessou Jesus como seu Senhor, e o Senhor garantiu que ele estaria no paraíso com ele. Ele somente creu. Não havia como ele descer da cruz e ser batizado. Ele confessou Jesus com seus lábios, mas não havia como ele passar pelo processo do batismo. Mas isso foi suficiente para que ele fosse salvo. Podemos dizer que se a pessoa ela tem condições de crer e se batizar e não o faz, ela está em rebeldia, ela está em desobediência a Deus. Agora, se ela crê e não há como ela passar pela imersão, não há como ela ser imersa nas águas para representar o batismo, aí o crer no seu coração é suficiente. O batismo também simboliza uma identificação com Cristo. O batismo é uma identificação com Cristo. O batismo tem um significado, além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele vem selar essa aliança com Cristo. Quando falamos sobre fé em Jesus, não nos referimos a crer que Ele existe. É mais do que isso. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entendem o que Ele fez. São duas coisas diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque Ele mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, Ele nos substituiu. Um Senhor que era justo, que era santo, que era inocente, que era sem pecados, Ele nos substituiu
assumindo o lugar que era para nós. Aquela cruz era para cada um de nós, que somos miseráveis, falhos, pecadores. Um Senhor sem pecado assume a forma de pecador, para que nós, pecadores, assumíssemos a forma de filhos de Deus, recebendo um espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba. Há dois elementos básicos da fé que nos salva: a identificação e a apropriação. A identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecados, para que assumíssemos a posição dele de justiça. A Bíblia diz em Colossenses 3:3: porque morresses e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Cristo, que já pagou por eles. O que preciso para ser batizado? Qual a condição que eu preciso ter para ser batizado? Posso me batizar? Quem pode ministrar o batismo? E de que forma ele deve ser realizado? Para que você possa se batizar, a única condição que a Bíblia requer é que você creia de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele deu a vida por você na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou e que vivo está. E que você queira de todo o coração entregar a sua vida para Ele. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você reconhece Ele como Senhor da tua vida, você está pronto para o batismo. Quem pode ministrar o batismo? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que tem ido, pregado o Evangelho, tem feito discípulos, pode ministrar o batismo. Ide, fazer discípulos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Jesus disse: ide a todas as nações, fazei discípulos. E quando Ele nos chama a fazer discípulos, é que a gente prepare aquelas pessoas para conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador e entregarem a vida para Ele. E de que forma que o batismo deve ser realizado? O batismo deve ser realizado por imersão, ou seja, a pessoa tem que ser imersa completamente nas águas. Ali simboliza um sepultamento da velha criatura, e quando aquela pessoa sai das águas, a ressurreição que ela obtém através de Cristo. Por isso, tem que ser por imersão. Pastor, o batismo é necessário, quem se batizar já está salvo? O batismo ele deve ser acompanhado de uma vida cristã, de um comportamento cristão. Por isso eu aconselho que todo aquele que descer as águas do batismo mantenha uma vida de busca por Deus, de congregar, de busca pela palavra, de busca pela oração. Então o aconselhamento é que você tire a partir de então de 10 a 15 minutos por dia para a leitura da Bíblia. Pode começar pelo Novo Testamento, lendo os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e seguir lendo até o fim do Novo Testamento, e depois voltar ao Antigo, ou pode começar do Antigo também, mas uma leitura de 15 a 20 minutos diários de palavra, e depois tirar 15 a 20 minutos diários, apenas para que você ore a Deus e fique buscando a Deus. Pastor, mas eu não sei orar. Entre no lugar secreto, prepare um lugar para Ele, e fique ali escutando louvores, orando, conversando com Deus, de 15 a 20 minutos diários. E assim você começa uma vida cristã, uma caminhada cristã, que deve se manifestar não apenas naquilo que você faz para Deus, mas deve se manifestar no seu comportamento. A Bíblia fala que os filhos de Deus serão chamados de pacificadores. Os filhos de Deus, eles têm que transmitir paz por onde andam. Os filhos de Deus, eles têm que carregar o caráter de Deus. Um caráter que seja despojado de mentira, um caráter que seja despojado da ira, um caráter que seja despojado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Pastor, mas eu ainda tenho dificuldades em algumas áreas, então não posso me batizar. Entregue para Deus, se batize. Se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se batize. Entregue para Ele e peça para que o Senhor te ajude no processo. E eu tenho certeza que você vai viver uma vida plena. Se você está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou a sua vida para Jesus, o primeiro passo é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então feche teus olhos onde você estiver e vamos repetir comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tenho andado longe de Ti, mas eu te peço hoje, Senhor, perdão pelos meus pecados. Eu anulo hoje, cancelo todo o pacto feito no passado e eu declaro, Jesus, que Te aceito como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E eu te peço, escreve meu nome no livro da vida e não apagues mais. Amém, Jesus. Assim,
Agora que você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o próximo passo é o batismo nas águas. Te espero, em nome de Jesus.